A Enel, empresa responsável pelo abastecimento de energia na Grande São Paulo, afirma que o serviço já foi restabelecido para a maior parte dos clientes afetados pelo ciclone extratropical da última semana. Mas, segundo a companhia, mais de 51 mil imóveis ainda estão sem luz. A capital concentra o maior número de ocorrências, seguida por Cotia e Itapevi. A falta de energia gerou um prejuízo bilionário às regiões atingidas. Setores de comércio e serviços, por exemplo, perderam quase R$1,5 bilhão em faturamento. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que pretende agendar uma reunião com o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito da capital, Ricardo Nunes, para alinhar ações conjuntas na gestão da crise. E os bares, hotéis e restaurantes também sofreram graves perdas com o apagão em São Paulo. A estimativa da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo é de um prejuízo que pode chegar a R$100 milhões. A entidade calcula que 5 mil estabelecimentos foram atingidos pela falta de energia na capital e região metropolitana por conta da chuva e dos ventos fortes. Em nota, a Enel informou que segue a regulamentação do setor para analisar pedidos de ressarcimento aos clientes que tiveram danos em aparelhos eletrônicos por problemas na rede elétrica. Já em relação a outras solicitações, essa análise é feita individualmente. Ainda segundo a companhia, o cliente pode fazer contato pelos canais digitais de atendimento. Para falar sobre o setor, os prejuízos no setor, como a gente vem acompanhando, a gente faz conexão com o diretor de Planejamento Estratégico e Governança da Federação dos Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, Enio Miranda. Enio, boa tarde para você, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Jonathan. É um prazer falar com vocês aqui do Conexão Record News. Enio, quando a gente olha para esses números, são realmente assustadores. Você vê o tamanho desse prejuízo. A gente imagina também que o pequeno comerciante ou aquele pequeno estabelecimento é o que acaba sendo mais afetado numa situação como essa de falta de energia por vários dias seguidos, não é? É verdade, Jonathan. Cerca de 95% dos estabelecimentos do nosso setor são micro e pequenos negócios e certamente são os que mais sofrem. Na nossa estimativa já publicada na quinta-feira, naquele momento estimávamos aí cerca de 5 mil empresas com uma perda aproximada de R$100 milhões entre a perda de estoque, a perda de equipamentos e, logicamente, os lucros cessantes, aquilo que o empresário deixou de vender nos dias. Lembrando, Jonathan, que os nossos produtos e serviços, eles são 100% perecíveis. E eu não falo só do alimento servido no restaurante, eu falo daquela mesa que ela não foi ocupada e falo do quarto de hotel que perdeu aquela diária. Então, isso não volta, são produtos perecíveis. Justamente, Jonathan, nesse momento de dezembro, quando o empresário mais abastece os seus estoques, prevendo aí uma alta demanda deste mês, a demanda por celebrações e festas de final de ano, viagens, enfim, é um mês onde o empresário aproveita para recompor eventuais perdas que teve durante o ano. E aí vem um problema desse, que já é recorrente na Grande São Paulo, em todo o estado, e isso traz um prejuízo irreparável. E os pequenos sofrem mais, porque não tem condição aí de locação de geradores ou algum outro sistema de backup, e muitas vezes são famílias inteiras que trabalham nesses pequenos estabelecimentos, o pai, a mãe, os filhos, enfim. Então, a dor é muito grande e a perda ela é muito importante para essas empresas. Pois é, você tocou num ponto importante, que é justamente um episódio como esse, que de forma recorrente, até por conta das questões meteorológicas, vem acontecendo sempre no final do ano ou início do ano. Um momento muito crítico para o comerciante, porque de fato, como você disse, ele investe muito dinheiro por ser esse o melhor momento do ponto de vista de arrecadação, de vendas, enfim. E também o comerciante, o empresário, tem vários custos trabalhistas envolvidos, por exemplo, com o pagamento aí de 13º dos funcionários. Ou seja, você ter um apagão como esse por 5 dias, de fato, traz aí muitas consequências do ponto de vista financeiro para essas empresas. Agora, Enio, a entidade ou o comerciante, ele pode, de fato, pedir esse ressarcimento? Vocês já pensam de uma forma conjunta entrar com algum tipo de ação na justiça? Qual que é a ideia a partir de agora?
Olha, Jonathan, nós estamos em contato direto com governos do Estado, Prefeitura e Ministério Público, analisando a questão estrutural, o grande problema. Não é? Mas nós estamos orientando as empresas que entrem, primeiramente, com um processo administrativo na companhia e depois entrem, sim, com um processo judicial, que muitas vezes pode ser pequenas causas, e que leve em consideração as perdas de estoque armazenados nas suas geladeiras e freezers, eventuais queimas de equipamento, mas também comprovem qual é o faturamento diário que essas empresas costumam ter, tomando como base o mês de dezembro do ano passado. Então, com essa documentação, que ela entre na justiça, no administrativo e na justiça. Quanto a ações coletivas, Jonathan, nós temos uma questão. O ressarcimento deve ser feito empresa por empresa. Então, a adesão deve ser feita individualmente pela empresa. Como a Enel tem um serviço de atendimento, principalmente para equipamentos queimados, isso serve para casas também, é mais fácil ela entrar rapidamente no processo administrativo, no processo judicial, diretamente contra ele, mas com toda a documentação. O nosso departamento jurídico da federação e dos 20 sindicatos patronais que temos no estado de São Paulo estão atuando diretamente no atendimento e na orientação de como proceder nesses casos. É só entrar em contato com a gente, o nosso site foresp.com.br, nós atendemos. Pois é, Enio, agora existe alguma alternativa por parte do empresário para tentar minimizar os impactos de futuros apagões, né? Seja a contratação de geradores, enfim, o que se pensa e o que existe aí para tentar mitigar esse problema? Olha, infelizmente, esse serviço de energia elétrica, logicamente, é um serviço essencial e não há como mitigar. A contratação de geradores é uma solução, as grandes empresas já fazem isso, mas isso para a grande maioria dos empresários é inviável. Então, é um problema grave que nós estamos olhando, inclusive, na seção de investimentos, quer dizer, os investimentos no setor. Aquele empresário que tem capacidade de investimento, vai abrir uma segunda casa, uma terceira casa, ou vai montar um empreendimento pela primeira vez, ele começa a pensar duas vezes. Então, a perda, além do que passou nesses dias dos ventos e da chuva, ela é uma perda futura em termos de diminuição de investimentos. Então, é um problema estrutural bastante importante que deve ser tratado como tal pelas companhias, pelas concessionárias, né? E vai além até da questão financeira, né, Enio? Porque se a gente considerar o tamanho do espaço que exige a instalação de um gerador, nem todos os estabelecimentos foram projetados para isso, né? Você não tem um espaço ali para abrigar um equipamento desse tamanho. Quem conhece um gerador, seja no prédio, enfim, aqui na TV mesmo, a gente tem um grande espaço para isso, para caso numa perda de energia a gente conseguir continuar no ar, enfim. Então, realmente não é qualquer pequeno espaço que você consiga colocar um equipamento como esse, né? O que mostra, de fato, a complexidade em resolver o problema na falta de energia, né? Exato. Há uma solução também alternativa, mas que também só serve em alguns casos, que é a energia solar direta, né? A instalação direta de placas para alimentar o seu estabelecimento. Mas também não são todos que podem fazer isso, a grande maioria não tem condição, não tem espaço para isso, como você citou. As grandes empresas ainda conseguem algum manejo, mas sofrem as perdas do mesmo jeito, porque os hóspedes não vão, os clientes não vão aos restaurantes. Mas os pequenos, eles realmente estão dependentes da concessão do fornecimento de energia elétrica como serviço essencial básico. Obrigado pela sua entrevista, né? A gente até faz aqui um apelo às pessoas, né, que procurem esses estabelecimentos agora para tentar ajudar do ponto de vista de salvar aí o orçamento dessas empresas que foram tão prejudicadas por conta desse apagão e que precisam, né, desse faturamento justamente para pagar as contas agora no fim do ano. E a gente espera, claro, que essa situação recorrente de apagões na maior cidade do país não volte a acontecer e um problema como esse tão grave seja resolvido o mais rápido possível. Enio, obrigado pela sua participação, foi bom conversar com você. Muito obrigado, Jonathan. Um abraço. Estou sempre à disposição aqui da Record. Até a próxima.